Bom dia a todos e a todas. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É uma alegria estarmos mais uma vez aqui nessa manhã para adentrarmos no texto bíblico, meditarmos e deixar que a palavra de Deus venha ecoar no nosso coração, ser o nosso alimento. Por isso eu convido você a tomar a sua Bíblia, no Evangelho de São Marcos, capítulo 16, do versículo 15 ao 20. Você se acomoda num lugar onde você encontra mais silêncio, onde você possa mergulhar cada vez mais nessa palavra que nos é apresentada hoje. Invocando assim a Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e clamando assim o Espírito Santo que vem iluminar todo o nosso ser. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas. Se pegarem serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Palavra da salvação. Eu convido agora a nós retomarmos de novo o texto bíblico. E retomando o texto bíblico, nós vamos agora experimentar esse Jesus que aparece aos 11. Os discípulos estavam cabisbaixos, meio decepcionados, meio completamente tristes diante daquilo que havia acontecido com Jesus. Uma morte cruenta, que roubaram ou tiraram o Messias, o amigo, o mestre, do meio deles. E de repente esse mestre, vencendo a morte, aparece para eles. Experimentando o mestre que aparece para nós, a gente está nessa cena, a gente se coloca nessa cena com os discípulos. E aí se depara com o Senhor dizendo: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Imagine agora e observe como os discípulos estão ouvindo atentamente essa frase do Senhor, esse mandato, o mandato de evangelização, aquilo que o mestre fazia ao longo da sua caminhada, ao longo do seu ensinamento, ao longo da caminhada que havia feito com os discípulos. Agora o mestre pedia aos discípulos, estava pedindo aos discípulos que anunciasse o Evangelho a toda criatura. E que Evangelho é esse? A boa nova de que Ele ressuscitou, nos trouxe a vida, e vida em abundância está no meio de nós. Quem crê e for batizado será salvo, e quem não crê será condenado. Imagine os discípulos ouvindo e assumindo isso como a responsabilidade de fazer com que outros experimentem a graça de ter estado com o Mestre e agora o Mestre ressuscitado. O Mestre que está no meio deles. O Mestre que provoca e incita o coração de cada um deles
a anunciar com coragem, com esperança, essa boa nova que é trazida. E os sinais vão acompanhando. O Senhor promete que muitos sinais aparecerão nessa pregação. E ao longo desses sinais, os discípulos parecem que ficam maravilhados. Nós que estamos nessa cena também ficamos maravilhados. Nossa, mas tudo aquilo que acontecia com Jesus, será que é possível acontecer com a gente? Será que é possível na pregação desse Evangelho, da Boa Nova que o Senhor nos pede? Será que isso vai acontecer quando nós fizermos isso? Talvez sejam essas inquietações dos discípulos. Mas ao mesmo tempo, brota aquela fé, aquela coragem de dizer: eu creio que o Senhor estará conosco e nos ajudará a prosseguir nesse Evangelho, nessa missão. Depois de falar com os discípulos, o Senhor foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Imagine os discípulos imaginando, imagine você com os discípulos, vendo o Mestre partir. A missão foi dada e agora resta cada um de nós estarmos aqui, prosseguindo. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. Agora você imagina os discípulos pregando em vários lugares do mundo. Imagine tantas e tantas pessoas ouvindo os discípulos pregarem e a força da ressurreição e do mandato de Jesus sendo cumprida. E essa palavra, o Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Coxos eram curados, cegos voltavam a enxergar. Muitas pessoas se convertiam e agora tinha o amor fraterno como principal meta de vida. O estar em comum, o partilhar o pouco que tem uns com os outros, o rezar em comum, o confiar e estar juntos como grande família cristã. Tudo isso foi acontecendo nessa pregação e parece na nossa cabeça como um flash das leituras que temos ouvido, da pregação que atingiu tantos e tantos lugares. Agora vamos percebendo como esse mandato do Senhor ecoa no nosso coração. Como esse ide ao Evangelho e pregar a toda criatura, ele ressoa no nosso coração. Como os prodígios, os sinais, como as pessoas receberão essa palavra. Como esse pedido do Senhor e a presença do Senhor que nos ajuda, que ajudava a confirmar essa palavra. Como nós percebemos essa presença do Senhor? Como essa palavra está caindo dentro do nosso coração? Que frutos ela está, que sementes estão sendo semeadas? Que frutos estão gerando dentro do nosso coração? Quais são os desejos, as emoções que em torno dessa palavra que vem ecoando e adentrando no nosso coração na meditação, nos faz perceber que precisamos rezar e pedir ao Senhor força e coragem, parresia, ousadia em pregar esse Evangelho. Talvez no dia a dia, no decorrer do dia a dia, no cansaço, nas desilusões, sobretudo em tempos difíceis que estamos atravessando. Talvez esse ardor missionário ele vá caindo. Talvez a esperança no Senhor às vezes fraqueje. E esse mandato de anunciarmos o Evangelho nos faz pedir ao Senhor força, coragem para anunciar. A cada mensagem colocada, partilhada, a cada ligação dada, a cada partilha de vida, a cada testemunho de vida, é essa força que nós pedimos ao Senhor. Senhor, nos dá essa coragem de anunciar essa palavra.
nos dá essa coragem de seguirmos os Teus passos. Nos faz perceber que de fato Tu estás nos ajudando e confirmando essa palavra que é viva e eficaz na vida de tantas pessoas. Na minha vida, na vida do meu semelhante, na vida daqueles que estão dispostos a ouvir a palavra do Senhor e a permitir que ela faça sinais e prodígios na vida dos seus discípulos. E depois de pedir, depois de deixar essa palavra germinar, contemplemos a presença do Senhor, invisível, mas ao mesmo tempo tão real, ao ponto de percebermos que Ele nos ajuda e está no meio de nós. Que nesse silêncio permitamos o Senhor agir no mais profundo do nosso interior, derramando sua coragem, provocando em nós essa parresia de ousar e testemunhar esse Evangelho na nossa vida e a nos impulsionar a praticá-lo com os nossos mais próximos de casa, com o nosso trabalho, com o nosso dia a dia e, acima de tudo, com o coração voltado ao amor, à caridade, alimentados e banhados pela sua infinita misericórdia que nos acompanha dia após dia e derrama a sua paz. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que a palavra de Deus continue fazendo germinar em nós a graça dessa pregação, dessa evangelização, que nunca possa parar. Um bom dia a todos. Não deixe de compartilhar esse vídeo e acionar o like, o sino, como formas de evangelizar e fazer com que essa boa nova atinja tantas e tantas pessoas. Um bom dia. Deus os abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.